bem-vindos à minha live sobre o toque. Hoje eu vou falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo e gostaria de que vocês interagissem comigo, mandem perguntas, porque eu recebi muitas perguntas sobre o tema, né, do transtorno obsessivo compulsivo. Boa noite, Marcelo. E é assim que na verdade, nós começamos a falar sobre os 6 transtornos da ansiedade, não deu tempo de falar sobre tudo. Sobrou o toque e sobrou o transtorno de estresse pós-traumático. Mas eu acho que para falar sobre muitas coisas, não é legal, né? A live acaba ficando cansativa. Então, eu resolvi falar só sobre o transtorno. Acho que já é bastante, né, pessoal? Enfim, boa noite, Aninha. Transtorno obsessivo compulsivo. Claro que todo mundo já ouviu falar, que é como um transtorno onde a pessoa tem manias de lavar mão várias vezes, acumular coisas, enfim, sobre várias coisas que a gente vai falar aqui, né? Eu vou começar explicando sobre o que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é caracterizado por obsessões e compulsões. Quando eu digo obsessões, gente, não estou querendo dizer nada de espiritismo, nem nada. São pensamentos intrusivos que a pessoa possui. Estou saindo um pouco aqui da câmera. Então, são pensamentos intrusivos, ou seja, pensamentos intrusos que a pessoa tem e ela não consegue lidar com isso. Hoje em dia, cerca de 4 milhões de brasileiros possuem algum tipo de toque. Então, assim, como eu falei, obsessões são os pensamentos que se caracterizam por impulsos, por imagens, eles são persistentes e indesejados. Boa noite, Mari, boa noite, Verônica. E assim, a diferença de obsessão é que a obsessão você pensa e a compulsão você faz. Então, você chega a fazer. Então, a compulsão são os comportamentos repetitivos. Boa noite, Márcia. Esses sintomas, eles envolvem alterações do comportamento. Boa noite, Flávia, tudo bem? Que sejam rituais, repetições, evitações. Eu vou falando agora sim, gente, mas eu vou explicar depois o que é um por um, tá? Fiquem tranquilos. Quando eu digo rituais, repetições, evitações, que cada toque tem um tipo, tá? Então, por isso que eu estou dizendo isso. Boa noite, Batista, tudo bem? Quando se dizem pensamentos, quando a gente tem preocupações excessivas, pensamentos impróprios, que eu vou explicar também, coisas até de pedofilia tem a ver com o toque. Isso aí, boa noite, Márcia, isso aí faz parte também. Eram coisas que, antes de eu saber sobre o tema, coisas que eu não sabia, que faziam parte. Aí entra as emoções também. A pessoa fica com medo, aflição, culpa. Por quê? Porque ela pensa sobre aquilo, mas ela não faz. Ela só tem os pensamentos. Boa noite, JTR. Seja bem-vinda à live. As pessoas sofrem muito medo de contrair doenças. Então, elas evitam algumas situações. Quando eu falei um negócio de lavar a mão, né? A pessoa lava a mão 10 vezes, tal. Na cabeça dela,
germes, pode afetá-la de alguma forma. Então, esse é um dos medos que a pessoa tem. Ela fala, eu vou pegar, eu tô com germes, eu tenho que me lavar. Isso faz parte da contaminação do toque, tá? Porque tem verificação, contaminação, acumulação, pensamentos relacionados, pensamentos intrusivos, como eu falei, pensamentos intrusivos sexuais, por incrível que pareça, pensamentos intrusivos religiosos, boa noite, Cláudia, e pensamentos intrusivos violência. Marcelo, isso se desenvolve na infância? Pode ser que sim. Inclusive, tem uma das perguntas que o pessoal me mandou, se criança pode ter. Pode ter sim, mas não necessariamente na infância, é um índice maior. Geralmente, assim, a maioria é a partir dos 19 anos, tá? Mas pode ter na infância, sim. Aquelas manias que a gente tem, não sei se vocês já tiveram, que era assim, vou pisar na calçada, não vou pisar na risca, porque senão minha mãe vai morrer. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu já fiz isso. É um tipo de toque, mas ele não era uma coisa, ali na verdade ele era mais uma mania, não era uma coisa que eu ficava sofrendo. Porque o toque, o que ele caracteriza? A diferença de toque e mania é quando a pessoa sofre. Mari, acho que a maioria tinha, viu? Quando a pessoa sofre com aquilo, é o que faz que o toque seja caracterizado. Então, agora, se a pessoa não sofre, tudo bem. Ela não vai, ela só faz aquele ritual, mas assim, por coisa de criança, principalmente quando é criança, né? Boa noite, tudo bem? Gente, mais uma vez explicando, eu viro para lá e viro para cá, porque eu estou falando no Facebook e no Instagram, e às vezes eu tenho que responder e eu não quero deixar ninguém. Da outra vez eu acabei deixando um pouco o pessoal do Face, e não é essa a minha intenção, tá, gente? É que às vezes é difícil você lidar com a câmera de um lado, a câmera do outro, tá? Então me entendam, por favor. Então vamos lá. Então, quando eu falei, a pessoa ela é identificada como toque quando ela gasta mais de 1 hora com pensamentos e comportamentos e ela não obtém prazer com aquilo. Ela, na verdade, ela sacia a ansiedade, entendeu? Boa noite, Amigliane, tudo bem? Seja bem-vinda à live. Retomando, então, assim, como eu falei, vou explicar sobre todos os pensamentos de verificação, contaminação, desculpa, acumulação. Vamos lá, verificação. Você você saiu de casa e volta umas 10 vezes para ver se trancou a porta. Tem, assim, fogão. Você vai lá e vê também várias vezes se desligou o fogão. Deixa eu ficar mais para cá, assim. Isso. Verifica se desligou o fogão com medo de explodir alguma coisa, né? Então, o pessoal vê mesmo. Torneira, assim, a pessoa tem medo de inundação e acaba indo lá, vendo. Portas do carro por medo de assalto. Isso faz parte da verificação, né? Vamos ver, que mais que a gente pode falar? Vou falar um pouco da contaminação. A pessoa, ela tem medo de usar banheiro público, ela tem medo de entrar em contato com produtos químicos, ela tem medo até de agitar as mãos e pegar, porque o medo é o vermes, ela tem medo dos vermes, bactérias. E depois, gente, pessoal, eu vou comentar, tá? O que vocês estão falando. É só para não perder o foco aqui, senão acaba perdendo o foco. Tocar maçanetas é
do medo da contaminação, telefone público, hospital. Então, imagina, no hospital pode acontecer de vermes mesmo, né, gente? Já imagina essas pessoas, né, que quando tem o H1N1, né, o H1N1 Facebook voltou. Tá. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Vocês caíram? Estão me ouvindo? Bom, enfim, o pessoal também tem medo de lavar a roupa numa lavanderia por medo de germes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A Mari aqui me avisou. Estar em uma multidão, o pessoal tem medo, né? Principalmente em show, né, gente? O pessoal tá lá em show. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Pronto, aí melhorou. O pessoal tem medo de estar em show e encostar na pessoa e acabar contraindo os vermes, que esses vermes, a pessoa na cabeça dela vai fazer muito mal. Na verdade, não é vermes, pessoal, é germes. Falando vermes, eu falei, como assim vermes, né? Germes. Utilizar roupa de outra pessoa, nem pensar, né? O pessoal tem medo de... Daí, no negócio de escovar o dente. A pessoa vai lá, escova, até sangrar a gengiva, sangra, achando que não foi suficiente. E isso é muito ruim, porque ela não está com prazer com aquilo, ela está querendo diminuir a ansiedade dela. Eu vou falar até um pouquinho sobre isso, porque o principal problema nesse caso é a ansiedade, que a pessoa vai diminuindo, vai aumentando a ansiedade, e quando aumenta a ansiedade, ela faz esses rituais. Então, na verdade, assim, se ela não fizer o ritual, a ansiedade aumenta. Então, é meio que um círculo vicioso. Acumulação, gente, vocês já devem ter ouvido falar, né, de acumulação. A pessoa, ela vai guardando coisas que não é necessário. Boa noite, Alex, tudo bem? Coisas que não são necessárias. Elas guardam, às vezes ela tá com... Vou dar um exemplo de um quarto, tá? A pessoa tá num quarto e só tá a cama livre. Boa noite, Mira, tudo bem? Só tá com a cama livre. E o resto do quarto, uma bagunça só. Com coisas assim, jornal, às vezes até lixo. Eu já vi casos de animais mortos, porque assim a pessoa ela não consegue se desfazer daquilo. Ela não, isso, exatamente, Marcelo, uma desorganização química. E que eu vou te explicar também o que acontece com o nosso cérebro, tá? Eu fiz até um desenho aqui para mostrar para vocês, porém, eu acho que não vai dar para mostrar no vídeo. Eu vou tentar mostrar, se vocês conseguirem ver, tudo bem. Se não, eu dou uma explicada, tá? Então, ela tem, como estava falando, né? O quarto todo bagunçado e ela não consegue desfazer porque ela acha que um dia aquilo vai precisar. Ela sofre no caso de se desfazer daquilo. Então, ela não vai conseguir mesmo, tá? Se desfazer daquilo. Então, ela acaba ficando com aquilo. Não adianta ouvir uma pessoa falar que ela tem que fazer. Por isso que é necessário, que eu vou falar também daqui a pouco, a medicação e a psicoterapia, tá? Oi, Ailton, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo à live. Mari Santiago, eu tenho o hábito de lavar as mãos e tenho que passar o creme. Se algo acontece que me atrasa ou me impede de fazer isso, eu fico nervosa. Enquanto eu não faço isso, eu me sinto mal. Isso é um toque? Lavo as mãos quase toda hora. Olha, Mari, eu acho que, assim, o toque, ele se caracteriza se você ficar mais de uma hora com aquele sofrimento, tá? Então, se isso está fazendo você sofrer
e não está te dando prazer, apenas uma sensação de que a ansiedade está sendo... que a ansiedade está, como eu posso dizer, sendo saciada. Então, isso pode ser toque, sim. Tá? Boa noite, Rafaela. Seja bem-vinda. Tudo novamente, né? Foi o teu pai que você falou outro dia que eu atendi. Seja bem-vinda, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no Facebook. Boa noite, Edson. Boa noite, Ailton. Márcia, boa noite, tudo bem? Vamos falar do próximo pensamento, gente. Pensamentos de relacionamento intrusivo. Alguém já ouviu falar nisso? Pois é. Isso é a parte da confiança no parceiro. Não tem não é o ciúmes. Ela é a parte exagerada em relação ao parceiro. Ele começa a perguntar toda hora: você me ama? Você está feliz de estar comigo? Será que você tem alguém? Será que eu não estou boa para você o suficiente? Entendeu? E não... Oi, Flávia, boa noite. Não o quê? Não entendi o que é esse não, mas pode, se você quiser me falar, tá bom? Então, assim, ela tem dúvidas de que o parceiro está sendo fiel. Ela questiona também, gente, a própria sexualidade, tá? O toque, ela acha que ela pode estar ser homossexual sem ser. Thalita, boa noite, tudo bem? E ela não vive tranquila, ela tem esse pensamento obsessivo de análise do comportamento do parceiro, coloca pressão na relação, e você já sabe como que é, né? Acaba acabando é bom, relação. Seu marido... Oi, Flávia, tudo bem? Seu marido pergunta todos os dias se eu amo ele? Ah, entendi. Não tem problema em perguntar, né? O problema é quando se torna algo obsessivo, né? De 5 minutos, não confiar, ficar em cima, aí sim é um problema. O que daí se torna obsessivo, tá? Ele pode perguntar, porque assim, às vezes a pessoa gosta, né, de ouvir, né, que o outro ama. Então, Flávia, fale pro seu marido que você ama ele, que você o ama, tá? Gente, tem também, a gente estava falando agora dos pensamentos e relacionamentos intrusivos. Temos também, para vocês também do Facebook, pensamentos sexuais intrusivos. Esse aí já é um pouco mais delicado, tá? Tava dando risada, brincando até agora, mas assim, a pessoa ela teme ser um pedófilo, tá? Porque elas são atraídas por crianças. Só que assim, gente, já explicando, a pessoa ela é atraída por crianças, mas ela não chega no ato da compulsão né, na maioria das vezes, de ter algo com a criança, uma relação sexual, vamos dizer assim, ou algo mais íntimo. Ela tem esse pensamento, se sente muito mal por ter esse pensamento, ela não quer ter, tá? Então, esse pensamento intrusivo faz com que a pessoa fique muito chateada. Outra coisa, ela sente atração por membros da própria família. Você imagina, a pessoa sente atração por pai, mãe, irmão. O Marcelo, ser viciado em sexo também é uma compulsão? Sim, ele mas tem algo específico sobre isso, tá? A pessoa, ela
esse vício sobre sexo, ser viciado em sexo, ele não é... Nesse caso da compulsão, a pessoa ela não sente prazer, ela quer fazer pela necessidade e pela ansiedade, mas ela não sente prazer. Não é uma coisa prazerosa, não é uma coisa boa, tá? É um tipo de compulsão, mas tem um nome específico que eu vou pesquisar e vou te falar, tá bom? Que não se trata bem disso agora, tá? A pessoa, ela, voltando, a pessoa, ela teme ser atraída por membro do mesmo sexo, que eu falei do homossexual, tá? A pessoa, ela sente atração, mas ela sabe que não é, são pensamentos intrusivos, porque assim, se ela fosse homossexual, não seria apenas pensamentos, ela teria isso 24 horas por dia. Então, ela tem só esses pensamentos intrusivos, né? Que mais? Ah, então, a gente estava falando de pedofilia. Ela tem um pensamento em tocar a criança. Ela vê a criança e vê aquele pensamento de vontade de tocar a criança, de acariciar a criança, não necessariamente o sexo em si. E isso, como eu falei, deixa ela muito nervosa, gente. Ela fica muito irritada. E assim, muitos desses pensamentos ficam para ela. Por quê? Ela tem medo de ir num psicólogo ou num psiquiatra e ser julgada. Ela tem medo que... Porque, assim, se uma pessoa leiga, chega alguém, uma pessoa leiga, uma pessoa para a sua família e fala: ah, eu tenho atração pelo seu filho de 5 anos, mas eu não vou fazer nada. O que você vai pensar? Você não vai querer nem essa pessoa perto de você. Não é verdade, gente? A pessoa vai querer distância, mas não, então por isso que ela não conta para ninguém. E tem medo de contar para o psicólogo e para o psiquiatra, que não deveria ter esse medo. Boa noite, Natália, tudo bem? E então, imagina, gente, o sofrimento. E assim, por mais que a gente fale que é uma coisa que ela pode controlar, isso não é racional. Isso aí é emocional, então a pessoa ela não consegue controlar. E quando a pessoa tem pensamentos sexuais com Deus, figuras religiosas, é punk, né, gente? É complicado, né, você ter esse pensamento, imagina. E é uma coisa que faz parte também dos pensamentos sexuais intrusivos. Tem os pensamentos religiosos intrusivos. Gente, o pessoal do Facebook tá me vendo? Porque eu não vi mais nenhum comentário. Vocês me falam, vocês também do Instagram, tá, gente? Pensamentos religiosos inclusivos. Pecados que a pessoa vem ideia de pecado, onde a pessoa vai falar, eu não deveria ter feito isso, daí fica aquele pecado, fica na cabeça. Aí tem a pessoa vai e reza Pai Nosso 1000 vezes, enfim, várias coisas a partir religiosa, pensamentos de blasfêmia, ela acha que aquele pensamento Deus vai julgar e vai fazer ela uma pessoa pior. Obrigada, Verônica, pela resposta. Você não tá me ouvindo, ô, Márcia? Vendo sim? Ué, era para estar me ouvindo, gente. Vocês não falaram nada? Tá me ouvindo, Mira? Ah, tá. Porque eu tô aqui falando, e eu não sei, né, se a pessoa tá ouvindo ou não, né? Bom, obrigada, Marcelo.
É que às vezes no Facebook o áudio fica melhor do que do Instagram, fica pior do que o do Instagram, tá? Bom, voltando, pensamentos violentos. Gente, é mais comum do que você imagina. Ai, Márcia, sei. Pensamentos violentos. E falou assim, ai, vontade de enfiar a faca naquela pessoa para ver como é que é. Mas não que ela vai fazer, é um pensamento que passa na cabeça dela. É um pensamento intrusivo de matar pessoas inocentes. Boa noite, Tiago. Boa noite, Charline. Charline Barbieri. Pensamento de saltar em frente de um trem. Vê se pode. Ela está na estação de trem e fica. E se eu saltasse em frente desse trem? E se isso fosse. Se isso fosse importante? Se isso fosse legal para mim? Faça isso, mas ela não vai pular. Não vai pular em frente ao trem. É pensamento mesmo, né? Isso é um dos toques, né, que eu falo, que eu citei para vocês, tá, gente? Deixa eu ver, a gente tem 26 minutos de vídeo. Bom, gente, eu posso ir para as perguntas ou posso falar sobre a parte química? Não sei qual que é melhor. Eu fiz um desenho aqui, eu acho que vocês não vão ver. Gente, não reparem, tá? Vocês conseguem enxergar? O Face tá ruim para enxergar, né? Deixa eu ver aqui. Tá ruim, né? Eu acho que no Instagram tá até melhor para enxergar do que no Facebook. Mas eu vou te falar. Vou falar para vocês, também tá invertido, tá, gente? Isso aqui é uma cabeça e aqui é um cérebro. Aqui nós temos o tálamo. O tálamo no nosso cérebro, ele tem o papel dele é identificar eu vou explicar, Thalita, acho que é até melhor, tá? Que tá ruim de ver mesmo. Acho que se mostra em um, não vê em outro. Mas eu vou explicando. Aqui é o tálamo, que é a função do tálamo no nosso cérebro. O papel dele é de perigo e de ameaça. Aqui, a letra está pequenininha, nem eu tô enxergando direito. Mas ele é o córtex órbito frontal, que ele é responsável pela avaliar a ameaça. Aqui em cima é o pré-frontal, dorso colateral. Ele tem a função de resolver o problema. Então, aqui, avaliar a ameaça e resolver o problema. Então, estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Neide. O que acontece? O tálamo, ele manda mensagem para esses dois aqui. Aí, quando a pessoa está com toque, é porque na hora de... Porque, assim, ele tem que ir e voltar. Quando ele volta, tem essa parte do cérebro que ele chama gânglio de base, gânglio de base, se eu não me engano. Ele impede de voltar. E a serotonina, que ela é do prazer, ela acaba desculpa, do prazer não. A serotonina, onde funciona essa parte, que não deixa voltar, acaba sendo prejudicada. Daí o que acontece? Com a medicação, a serotonina funciona e faz com que volte para a base. Confuso, né, gente? Eu sei que é confuso.
Só que, assim, eu sou psicóloga, eu não sei explicar isso, quem é mais que sabe explicar é médico. Mas aí eu tento. Então, assim, é essa parte mesmo que faz com que o cérebro não funcione, tá? Não acaba não funcionando dessa forma. Então, a medicação, ela faz com que isso volte a funcionar, a ansiedade diminua, e mais ou menos 12 semanas começa a voltar ao normal. Porém, boa noite, Helenilda Carvalho, boa noite. Porém, daí vai falar, só com isso a terapia não precisa? Claro que precisa. A terapia, ela vai ajudar nessas duas partes, que é a parte da avaliar a ameaça e a parte de resolver o problema, tá? E eu vou falar também daqui a pouco como, tá? Não adianta eu falar isso e não falar como, tá? Bom, eu tentei explicar mais ou menos, o psiquiatra ele vai poder explicar melhor. Oi, boa noite, tudo bem? Tiago, me fala uma coisa, não sei se você é de São Caetano ou Santo André, mas se você que eu sou de obrigada. Eu sou de São Caetano. Se você quiser agendar comigo, você pode ir lá no direct, falar comigo, e eu também tenho um telefone aqui no próprio Instagram, tá? Só me seguir, tá? Vou continuar, depois eu falo direito com vocês. Vamos lá. Eu vou ver as perguntas que me foram feitas e daí depois eu falo o papel da terapia, como que a terapia vai ajudar vocês. Vou deixar para o final, tá? Vou fazer um suspense. Deixa eu ver as perguntas que me trouxeram. Bom, gente, essas perguntas pode ser até que eu tenha... obrigada, Verônica. Obrigada, que bom que você entendeu. Boa noite, Cris. Seja bem-vindo. Talvez essas perguntas que eu vou responder eu já tenha respondido aqui, mas é que as pessoas me mandaram pelo direct e eu estou respondendo agora para vocês. O que são pensamentos positivos? Positivos é bom, né, gente? Que bom se fosse pensamentos positivos. O que são pensamentos obsessivos? Bom, são aqueles pensamentos que chegam do nada em nossas mentes e ficam presos. Como foi explicado aqui, que é normal quando nós estamos ansiosos, esses pensamentos chegar e faz com que as coisas não saiam como planejamos, tá? Eu não vou falar o nome das pessoas aqui, gente, porque como me mandaram por direct, não é legal falar o nome da pessoa, tá? Então, se a pessoa me mandar aqui pelo Facebook, pelo Instagram, eu respondo, porque aí tá todo mundo vendo, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, uma boa pergunta. Pessoas que têm toque, sabe quem tem? Sim, gente. Quem tem toque, ela sabe que tem um problema. Sabe que são pensamentos obsessivos, que são exagerados, que são necessários, mas sozinhos não conseguem se livrar da doença. Às vezes, pessoal, eu vou até falar isso daqui a pouco, a pessoa se acostuma tanto com a doença que é mais fácil ela continuar fazendo os rituais, porque abaixa a ansiedade naquele momento, do que procurar tratamento, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mais uma pergunta. Vamos lá. Quais as causas do toque? Gente, é assim, não tem uma causa assim que podemos dizer que é comprovada. Falou, não, o toque acontece por conta de tal coisa. Mas, assim, o que foi estudado é que são fatores neurológicos e ambientais. Assim, por exemplo, aquilo que eu expliquei para vocês do cérebro, algumas pessoas têm, outras não. Por quê? Às vezes, assim, a ansiedade para você é diferente da ansiedade para mim.
Se eu, por exemplo, eu fico tão ansiosa por alguma coisa, exemplo, numa entrevista de emprego, e você também tem essa entrevista de emprego, e você fica muito nervosa, começa a passar mal, daí começa com sintomas de toque, e eu comigo não, é porque talvez eu absorvi melhor do que você, por diversos fatores de crenças, de passado, enfim, várias coisas que envolvem isso, tá, gente? Vamos lá. Ó, posso ter outra doença junto com o toque? Sim, podemos sim. Além do toque, a gente fala comorbidade, tá, gente? A gente pode ter outra comorbidade, por exemplo, a tricotilomania, que é um nome difícil. Vocês já ouviram falar nisso? Ouviram? Sim? Não? Me responda que eu quero ver se vocês estão aí, porque tá todo mundo quietinho. Bom, a tricotilomania é a mania de arrancar os cabelos, arrancar pelos. A pessoa fica nervosa, né? Ela fica com ansiedade, ela fica. E assim, ela não arranca pouco, não. Ela arranca bastante, viu? Ela arranca bastante o cabelo, chega a ficar careca, pelo, sobrancelha. Às vezes ela vem junto com o toque, porque também não deixa de ser uma mania. Ô, Eliane, não o quê? Não entendi. Natália, não o quê? Alguém pode me falar não o quê? Bom, não sei do que vocês estão falando, não. Gente, tem também a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette ela é como se fosse tiques, combinações, motores e vocais. Ah, tá, não sabia o que era isso. Tá? Entendi, gente, desculpa. Então, a síndrome de Tourette não sei se vocês já viram pessoas que estão falando, boa noite, Raquel, estão falando, de repente, solta um som. Elas estão falando, de repente, vou dar um exemplo, tá? Eu estou aqui fazendo a live com vocês, de repente, então, gente, tá, faz assim. É um som estranho que a pessoa faz, ela não consegue segurar. É como se fosse um tique mesmo, né? E isso se dá também pela ansiedade, pelo toque, enfim. Vamos lá, deixa eu tomar um pouquinho de água. Gente, próxima pergunta. Como eu sei se é uma simples mania ou se é toque? Bom, gente, quando se torna exagerado. Então, com os exemplos que eu dei, de lavar as mãos muitas vezes, voltar para ver se fechou a porta muitas vezes, e ver. E assim, e quando dura mais de uma hora, quando não se tem prazer, assim, por exemplo, quando você come alguma coisa porque você está com vontade, te deu prazer. Agora, quando você come, começa a comer compulsivamente, para suprir uma necessidade interna, que geralmente é a ansiedade. Ou o toque. Isso não te dá prazer, isso só te deixa estufado. Então, o toque, ele se torna o toque é quando você não tem prazer naquilo, quando dura muito tempo. Deixa eu ver a pergunta da Eliane. Ô, Eliane, se o toque tem cura? Olha, não foi registrado cura do toque. Ele é controlado. Então, ele vai controlado com medicação, com terapia cognitiva comportamental, que eu vou falar daqui a pouquinho. E, infelizmente, por enquanto não tem, tá? É um controle mesmo. Mas ele é muito, assim, fazendo direitinho o tratamento, ele é bem controlado, tá? Eu acho que o pessoal do Facebook caiu, né, gente? Será que caiu? Tem só uma pessoa online?
Mas, enfim. Olha aqui, gente, fizeram uma pergunta daquilo que eu falei. Às vezes tenho pensamentos estranhos, me imaginando pulando em frente a um trem ou batendo em alguém. Isso seria o toque? Sim, seria o toque. Foi o que eu falei agora há pouco, gente. Oi, Mira Ramos. Eu não sei por que está com essa dificuldade. É uma pena que eu não posso passar para o Instagram. O Instagram está mais fácil de entrar que o Facebook. Deve ser algum problema com o Facebook, infelizmente. Mas essas pessoas que não conseguiram entrar, a live vai ficar gravada, tá? Então, se você conhece essas pessoas, tá? Ou então, o meu Instagram é Gabriela Gimenez, psicóloga Gabriela Gimenez, tá? Se você puder falar para essas pessoas, não sei. Então, eu estava só respondendo aqui do trem, né? Ah, tá. Esse é o 3, que é o que nós chamamos de pensamentos violentos, intrusivos. A pessoa se rotula como pessoas más, mas elas não são más, né? E tem medo de procurar ajuda, como eu falei, por ser rotuladas e às vezes acabam nem saindo de casa, tá? Já perguntaram aqui também que crianças podem ter toque. Perguntaram no meu. Acho que me perguntaram pelo meu WhatsApp. Sim, elas podem ter toque, sim. Pode afetar adultos, adolescentes, crianças, qualquer idade, tá? Marcelo, é mais comum em homem ou mulher? Qual a predominância de idade? Olha, é mais comum em homem e a predominância é a partir dos 19 anos até os 35. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa adquirir depois disso. É só uma estatística mesmo, tá, gente? Enfim. Vamos lá. Vamos falar sobre. Eu vou encerrar o vídeo aqui do, do Facebook e tentar entrar novamente para ver se as pessoas conseguem entrar, tá, gente? Espera um pouquinho só, pessoal do Instagram.